seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais uma aula de Direito Penal. Eu sou o professor Paulo Henrique Helene e no encontro de hoje você vai estudar comigo a evolução das gramáticas jurídico-penais. O que é isso, professor? Nós vamos estudar aqui a estrutura do crime a partir do causalismo, depois a partir do neocantismo, na sequência a partir do finalismo e para arrematar eu ainda vou te dar a dimensão da teoria social da ação. Vamos juntos? Bom, para falar sobre essa evolução das gramáticas jurídico-penais, é fundamental que você já esteja acompanhando as aulas aqui do canal. A gente já falou sobre a conceituação do crime e eu já tratei com você sobre o conceito analítico do delito. Nós vimos então, basicamente, que a estrutura do crime majoritária é tripartida. Recorda-se da definição? Nós temos o crime como um fato típico, ilícito e culpável. No entanto, eu preciso te esclarecer o seguinte: nós já estudamos aqui também alguns dos elementos que compõem o fato típico. Eu já trouxe para você a dimensão da conduta. Só que naquela aula eu tomei como pressuposto a ideia do finalismo. Só que o finalismo lá do Hans Welzel, aquela definição de conduta como um comportamento humano, voluntário e consciente, dirigido a uma finalidade, nem sempre foi daquela forma. Nesse nosso encontro aqui, eu quero tratar desde a origem da estruturação da teoria do crime, lá no final do século XIX, e nós vamos avançar para ver a contribuição dos juristas perante essa estrutura analítica do delito. Aqui na lousa, você confere comigo qual é a ordem cronológica das teorias que sistematizam a estrutura do crime. Você tem a teoria causalista, logo na sequência a teoria neocantista, logo na sequência, a teoria finalista, depois vem o modelo social de ação, depois ainda nós vamos encontrar o funcionalismo, aqui vai aparecer Klaus Roxin, Günther Jacobs, e por fim também eu vou tratar com vocês aqui na nossa sequência de aulas sobre o modelo significativo. Só para vocês terem ideia, a primeira sistematização da teoria do crime, aí por uma leitura mais técnica e que vem consagrada nos livros de direito penal, aparece no final do século XIX com um penalista alemão chamado von List. Esse cara, ele está vinculado à teoria causalista. E ele também aparece ao lado de Belling. Depois nós vamos ver os autores aqui relacionados ao período neocantista. Esse período neocantista ele é marcado porque teve forte influência no aspecto do direito penal alemão, no momento em que a gente tinha o nacionalsocialismo, o nazismo lá na Alemanha. E depois esse movimento é sucedido pelo finalismo, que tem aí como grande expoente o Hans Welzel. E para fechar o encontro de hoje, nós vamos estudar até a teoria social da ação. Como é que aparece a estrutura do crime na teoria social da ação? Nos próximos encontros, nas próximas aulas, aí eu vou me debruçar na análise do funcionalismo, o que vem a ser esse modelo que é preocupado com a função do direito penal. E aí vai aparecer o professor Klaus Roxin, Günther Jacobs, Zaffaroni, e depois ainda nós vamos estudar o conceito de ação significativa, a teoria da ação significativa em outro encontro independente. Então, esse é o nosso programa, é esse que vai ser então o nosso passo a passo de estudos. Começando então pela primeira estrutura que nós temos aí nos livros de direito penal. A estrutura do crime a partir de uma definição causalista. Bom, eu trouxe esse gráfico aqui, esse quadrinho, para você conseguir visualizar como estava estruturado o conceito de crime. Até aqui, nenhuma novidade, porque eu já falei para você que a estrutura analítica, então tripartida, ela sempre prevaleceu. Então nós tivemos então essa ideia de fato típico, antijuridicidade e culpabilidade como elementos que compõem o crime. O von List, que foi o primeiro autor aí a começar a sistematizar essa definição analítica, ele no início ele não pegou e logo colocou assim de forma tripartida.
Essa tripartição aparece com Belling, que foi um outro causalista lá no ano de 1906. O von List, ele traz essa ideia aqui para o direito penal, mas importando um raciocínio de um professor dele, chamado Rudolf von Jhering. Lembra do Jhering, que você estuda lá no direito civil? Então, com base na teoria do Jhering, do ilícito civil, o List traz isso para o direito penal e começa a estruturar, então, de forma analítica, o crime. Bom, para esse movimento causalista, então, que é o primeiro marco, grande marco que nós temos aí, depois do período iluminista, onde você começa a dar ênfase ao conhecimento científico, a partir do momento onde começa a se expandir o conhecimento, então, racional, dá-se privilégio ao conhecimento, então, difundido nas universidades, nós temos a seguinte estrutura. Você vai verificar aqui que esses autores colocam o fato típico, e dentro do fato típico, eles apresentam como elementos a conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade. Eles colocam a antijuridicidade por uma dimensão puramente formal e dentro da culpabilidade aparece como elementos a imputabilidade, o dolo ou a culpa. Então você vai perceber que essa é a estrutura criada à época. Agora nós vamos entender, então, de forma mais vertical, o que quer dizer cada um desses elementos e como isso estava estruturado lá na origem. Olha só, a primeira consideração que eu trago é o seguinte: esse sistema, então, ele foi desenvolvido principalmente por von List, que é um jurista alemão, e mais tarde por Belling, que é outro jurista alemão. Foi dominante no início do século XX e era composto segundo a fórmula científica própria do positivismo. Isso aqui é muito importante. Você tem em mente que esse modelo é marcado pelo positivismo científico. Ou seja, adotava um perfil eminentemente classificatório de seus elementos, utilizando conceitos avalorados próprios das ciências naturais, como a física ou a psicologia. Nisso que a gente acabou de ler, o marco importante desse movimento é o privilégio ao conhecimento científico. E a partir de agora, você vai verificar que essa estrutura do crime, ele possuía uma estrutura interna e uma estrutura externa. Uma parte puramente objetiva e uma parte puramente subjetiva. Como assim, professor? Olha aqui na lousa. A estruturação, ela se baseava na hipótese de que o injusto e a culpabilidade comportam entre si como a parte externa e a parte interna do delito. Como consequência disso, os elementos objetivos se distribuíam entre o tipo e a antijuridicidade, enquanto que restava para a culpabilidade todo o aspecto subjetivo. Em outras palavras, o crime era estruturado em que, pese a gente tivesse ali a figura do fato típico, ilicitude e culpabilidade, a parte do fato típico e a parte da antijuridicidade era composta por elementos puramente objetivos. E a parte subjetiva ficava relacionada estritamente à culpabilidade. Não é à toa que, naquele primeiro slide, onde eu te mostro o panorama geral, você vai verificar que o dolo e a culpa, eles não fazem parte da conduta, eles fazem parte da culpabilidade, ali no terceiro elemento do crime. Então, aquela seria a parte do crime puramente subjetiva. Os demais elementos seriam objetivos. O que mais que esses autores trazem? Bom, a definição aqui mais importante que a gente tem nesse momento é a definição do conceito de ação. E aí aparece no livro do professor Juarez Tavares o seguinte, que de acordo com o modelo causal próprio do século XIX, a ação seria definida como a causa do resultado, expressando-se de uma forma mais literária na doutrina penal que a conceituou, conforme nas palavras de von List, como um movimento corpóreo que produz modificação no mundo exterior. Então,
Em outras palavras, o que definia uma ação que seria penalmente relevante era esse conceito aí trazido pelo von List. Então foi a primeira definição que a gente teve do que viria a ser conduta. Só que você pode perceber que isso aqui é algo que já se encontra superado. Porque esse conceito nós vamos identificar alguns problemas nele, não é mesmo? Porque ele está afirmando que conduta aqui você teria então como um movimento corpóreo que modificava o mundo externo. Em alguns livros de direito penal fala em movimento corporal que modifica o mundo externo e que é perceptível aos sentidos. Mas toda a base da teoria aqui, desse momento causalista, estava em cima dessa definição. Foi um grande avanço, mas hoje que é insuficiente. E eu provo que é insuficiente porque esse modelo de ação aqui, ele não abrangia, por exemplo, a questão da omissão. Nós já vimos lá na aula onde discutimos as formas de ação, que eu tenho a ação e a omissão. Então, como formas de conduta, ação e omissão. E agora, você está olhando para essa definição clássica e verificando que aqui eu tenho um movimento corporal. E o movimento corporal seria fazer algo. Então, estava relacionado ao conceito tão somente de ação. E como que ficava à época a questão da omissão? Então, essa foi uma das principais críticas a esse movimento. Um dos principais problemas identificados nessa definição do que viria a ser conduta. Porque, para pensar aqui, movimento corpóreo que modifica o mundo. Mas como é que ia ficar a responsabilidade numa omissão? Onde o agente simplesmente fica parado e não faz nada. Entendeu? Então, essa é uma forte crítica a essa definição. Outra crítica que aparece também é com relação à tentativa na modalidade branca. Pensa aqui comigo, existem duas formas hoje que são amplamente aceitas de tentativa, a tentativa vermelha e a tentativa branca. A tentativa vermelha é aquela em que a vítima é atingida, correto? Ao passo que a tentativa branca, a vítima não é atingida. Vamos pensar num exemplo prático, o sujeito atira, beleza, efetuou o disparo, acertou a vítima foi prontamente socorrida, foi levada ao hospital e o médico salvou a vida dela. Nesse caso é uma tentativa vermelha, ou também chamada de cruenta, porque há vazão de sangue. Agora, se você pensar na hipótese do sujeito, atirou, errou o alvo, a vítima conseguiu sair correndo, você não vai chamar isso de tentativa também, uma tentativa de homicídio? Só que perceba que por esse conceito aqui de conduta, nós não conseguiríamos pegar e trabalhar com a responsabilidade penal, porque isso aqui não abrangia esse tipo de situação. Porque aqui eu precisava de um movimento corporal que modificasse o mundo externo, de forma perceptível a quem vê o mundo. E aí, se eu não atingir a vítima não se feriu. Nesse caso, como é que ficaria a responsabilidade penal? Então são essas algumas das críticas que são tecidas a esse momento aqui, onde se definiu a conduta como esse movimento corpóreo que produz a modificação do mundo externo. Certo? O Belling até tentou corrigir o problema da omissão. Ele falava que quando você vai se omitir, até havia uma contração muscular, porque você decide não se omitir, ou melhor, você decide se omitir, mas você fica paralisado. E no momento que você se paralisa, haveria uma contração muscular que seria uma ação, mas foi meio forçado à época ele tentar consertar essa definição aqui e as críticas prevalecem até hoje. Olha só, na sequência eu quero te apresentar o seguinte, que esse conceito de ação, ele é o ponto de referência sobre o qual se organiza todo o sistema de imputação, beleza? Então, esse conceito de ação é a base de toda a estrutura do crime à época. E você vai perceber que esse conceito de ação, ele é herdado da física newtoniana, da mecânica, o qual se ligava ao resultado desse valorado pelo direito através de uma relação de causa e efeito também proveniente da mesma fonte. Se você olhar ali então para aquele conceito de conduta, você não vai identificar nele qualquer vontade, você não vai identificar nele qualquer finalidade, entendeu? É um movimento mecânico, como o agente se fosse um robô, entendeu? Desprovido aí, então, de consciência do que ele está fazendo. Ele movimentou-se e modificou o mundo. Então, é um conceito puramente físico. Percebeu, então, a influência científica aqui ao definir os elementos do crime?
O que mais que aparece aqui que marca as características da definição analítica para os causalistas? Olha só, o tipo penal, aqui se referindo ao fato típico, ele, composto de elementos meramente descritivos, apresentava uma situação de fato proveniente de uma conduta. Então, o sujeito modificava o mundo, certo? Produzia um resultado, aí você traçava o nexo, que é a relação de causa e efeito, e isso se enquadrava na lei. Isso era a definição do fato típico à época, entendeu? Bem mais simples do que é hoje. O que mais? No campo da antijuridicidade, do segundo degrau do crime, nós temos o seguinte: a antijuridicidade, embora juízo de valor, era representada pela mera contradição entre a norma que ordenava obediência ao ordenamento jurídico e a conduta do agente, dada a ausência de causas de justificação. Então, o conceito de antijuridicidade, à época, era de um conceito de antijuridicidade puramente formal. Bastava que o sujeito violasse a norma penal. Violando a norma penal, já haveria, então, aqui uma contrariedade frente ao ordenamento jurídico. Essa definição, então, seria a de antijuridicidade. Beleza? O que mais? Olha só, no campo da culpabilidade, isso aqui também é bem importante, nós verificamos o seguinte, que a culpabilidade era o elemento psicológico de união entre a conduta e seu autor, o móvel da conduta, desde o ponto de vista estritamente psicológico. E à época, no campo da culpabilidade, era adotada a teoria psicológica da culpabilidade. Você vai perceber então que no campo da culpabilidade nós tínhamos os elementos que seriam o seguinte: imputabilidade, e também aparecia ali de forma paralela o dolo ou a culpa. Perceba então o quê? Que dolo e culpa pertenciam à culpabilidade. Por isso a ideia de teoria psicológica da culpabilidade. Então, para a gente fechar esse movimento, eu quero te apresentar novamente o quadro. E agora você já vai visualizá-lo com outros olhos. Olha só. O quadro, então, para o perfil causalista, está composto de um fato típico, onde você identifica uma conduta sem finalidade, um conceito de conduta que se referia propriamente à definição de ação. Havia um grave problema com relação à omissão, conforme eu destaquei. A conduta não possuía qualquer finalidade. O agente não tinha consciência daquilo, porque a estrutura da conduta, ela era um conceito vinculado à física newtoniana. E você viu aqui comigo que apareciam também outros elementos de cunho objetivo, como o resultado, a relação de causa e efeito e a tipicidade. No campo da antijuridicidade, a gente trabalhava só com a ideia de antijuridicidade formal. E no campo da culpabilidade, aparecia a imputabilidade, o dolo ou a culpa. E aqui estaria, então, a finalidade do agente. Você percebe, então, que nas duas primeiras partes eu tenho elementos objetivos e na última parte o elemento subjetivo. Então, fato típico e antijuridicidade, então o que seria chamado de injusto penal, era composto de elementos puramente objetivos, enquanto que a subjetividade aparecia aqui, na culpabilidade, porque o dolo e a culpa apareciam nesse momento da estruturação. Percebeu, então, como é que é o quadro lá para a teoria causalista? Beleza, esse quadro ele foi superado. E aí, o próximo movimento que ocorre na Alemanha, ele é o movimento neokantista. E aí o quadro da estrutura do crime, ele vai mudar. Olha só, te apresento agora o modelo neokantista. Você vai perceber que algumas coisas mudaram aqui, mas nós não tivemos mudanças sensíveis no campo do fato típico. A gente ainda continua aqui com uma conduta sem finalidade, resultado, nexo causal e tipicidade. No entanto, aparece uma grande novidade aqui no aspecto da antijuridicidade, porque você, além de ter a violação da norma penal, você vai trabalhar aqui nesse segundo momento com a lesividade, então com a danosidade social. Apresenta aqui
esse modelo neocantista, além do aspecto formal, um aspecto material da antijuridicidade. Quando a gente tiver uma aula sobre antijuridicidade, eu vou até deixar o card relacionada aqui, você vai verificar comigo a existência da antijuridicidade formal e a antijuridicidade material. E com relação à antijuridicidade material, eu vou falar exatamente desse momento aqui do neocantismo, ok? E no campo da culpabilidade, nós também tivemos novidade. Olha só, aparece a imputabilidade, que não é novidade, mas aqui ó, é inserida a exigibilidade de conduta diversa. A exigibilidade de conduta diversa, que também é inserida por um jurista alemão chamado de Frank. E o dolo aparece aqui e a culpa também aparece aqui de forma alternativa. No entanto, esse dolo ele é diferente, porque esse dolo ele vai possuir um elemento a mais chamado de consciência da ilicitude. O que nós vamos fazer agora? Vamos entender, então, qual é o arcabouço teórico por trás desse movimento neocantista e depois eu vou te mostrar ali de forma profunda como é que ficou a estrutura da antijuridicidade e da culpabilidade. Vamos analisar isso agora. Olha só, começando então aqui a nossa análise desse modelo que passa a ser um modelo mais valorativo. Então, olha só o que eu trago aqui de citação para você. Como visto, em que pese os avanços dogmáticos, a estrutura formulada pelo sistema de von List e Belling demonstrou-se insuficiente para a correta categorização do delito, necessitando assim ser transformada. A rigor, os fundamentos ideológicos e filosóficos sobre os quais se assentava já não correspondiam à realidade científica do direito, reafirmando-se a falácia mencionada por Hume e Kant. Do ser não se extrai o dever ser. Além disso, pessoal, aí como consequência, surge assim o sistema neoclássico de delito, fundando essencialmente nas primeiras décadas do século XX, pela chamada escola sudocidental ou também de Baden. Isso aqui te lembra algo? A cerveja alemã? Olha só, em lugar da lógica formal de um pensamento jurídico restrito ao ontologismo, então as categorias do ser, desenvolveu-se a ideologia de redefinir o conceito de delito segundo os fins superiores que persegue o direito penal. Então, olha só, vamos traduzir isso que eu acabei de ler. O movimento do von List e do Ernest Belling, ele foi um grande avanço aqui para a teoria do delito. Não é à toa que até hoje a gente fala desses dois penalistas. Acontece o seguinte, isso se mostrou insuficiente, porque eu te apontei ali alguns problemas que envolvia também o conceito de ação, que era toda a base daquela estrutura. E aí esse movimento que vem logo na sequência, ele passa a ser um movimento mais voltado aí por definições valorativas. A gente substitui a ideia ontológica do mundo do ser por uma ideia axiológica aqui do mundo valorativo. E você percebe muito bem isso porque os autores aqui começam a se preocupar com o seguinte. Olha esse último trecho aqui, que o conceito de delito ele deve seguir aqui os fins superiores do direito penal. E os fins que eles trazem agora, eles são chocantes. Fins de justiça, para o Radbruch, você encontra os fins de cultura, para o Meyer, e o são sentimento do povo e da raça, que aparece no grande tratado do Edmund Metzger. Olha só isso. Não é à toa que esses autores aqui tiveram um profundo envolvimento com o nazismo. E você sabe que o nazismo foi uma tremenda atrocidade, o Holocausto, decorrência daquele movimento, entendeu? Perseguição dos judeus, homossexuais. Então, deu um que deu
explodiu a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos então várias catástrofes. E esses autores aqui, eles tinham estreita relação com os líderes do Partido Nacional Socialista, entendeu? E você começa a perceber como isso se torna perigoso. Você querer valorar o que é crime a partir de conceitos genéricos como esses. O que seria crime aqui para proteger, por exemplo, o são sentimento do povo ou o são sentimento da raça? Que raça seria essa? A raça ariana? Entendeu? Então, isso aqui acabou desencadeando uma série de problemas voltados ao movimento nazista, propriamente dito. Acontece, pessoal, que os livros de direito penal não chegam a aprofundar muito, criticando esses autores, falando sobre esse elo, ok? A gente ainda não tem muitos livros, obras específicas traduzidas nesse sentido. Um grande tradutor hoje vivo no Brasil, que tem se debruçado ao estudar esses autores aqui, é o professor Paulo César Busato. Até na linha do mestrado lá da Universidade Federal, algumas disciplinas ele traz nesse sentido, né? Ele vai falar do envolvimento do Metzger, a gente vai ter o envolvimento até do Welzel, que vem na sequência. Olha só, vem aqui, voltando, para a gente entender então como é que ficava a antijuridicidade naquela época. Com relação à antijuridicidade, você vai perceber que ela deixa de representar uma mera contradição entre a conduta e o ordenamento jurídico e também aparece associada a critérios sociais relacionados com o seu potencial de lesividade. Então é esse ponto aqui que eu chamei ali de antijuridicidade material, além da antijuridicidade formal. Ampliando então a fundamentação teleológica das causas de justificação com base em critérios associados ao princípio da proporcionalidade, permitindo a graduação do injusto segundo a gravidade da violação do interesse em questão. Então, basicamente, nós tivemos o que aqui? Nós tivemos, então, esse movimento que vem aqui de modo a superar a ideia ontológica do mundo do ser. Você trabalha, então, com um direito penal mais valorativo. No campo da conduta, ali no campo do fato típico, nós não tivemos mudanças substanciais. Permaneceu aquela definição lá de movimento corpóreo que modifica o mundo externo. Alguns traziam como comportamento humano voluntário que modificava o mundo externo, mas não houve grandes contribuições naquele ponto da teoria do crime. Só que aqui no campo da antijuridicidade você percebe que é inserida essa dimensão material, onde você tem a leitura aqui da lesividade. Então faz uma valoração da lesividade provocada ali ao bem jurídico com relação à infração que foi praticada. E no campo da culpabilidade, nós tivemos também uma novidade bem interessante. A culpabilidade, ela passa a ser valorada como juízo de reprovação e não mais como um mero liame psicológico entre o autor e o fato por ele praticado. Tal superação deu-se através da análise dos casos de imprudência consciente, onde resultava impossível a afirmação da culpabilidade psicológica. O que seria essa imprudência inconsciente? É aquele caso de culpa, por exemplo, que o agente ele não prevê o que era previsível, entendeu? E aí você não teria o aspecto psicológico nesse sentido. Portanto, para tentar corrigir isso, aí fez-se esse movimento, acrescentando elementos normativos aqui no campo da culpabilidade. E as grandes novidades eu trago nesse parágrafo aqui, ó, que foi nesse âmbito que aparecem pela primeira vez os elementos normativos representados pela adição da exigibilidade de conduta diversa e pela conversão do dolo em dolos malos, pela associação da vontade à consciência da ilicitude. Então, no campo da culpabilidade, há grandes contribuições por parte desses autores. Por quê? Em primeiro lugar, insere-se a exigibilidade de conduta diversa. Então, para o sujeito ser reprovado, então você tem que verificar se ele poderia ter se comportado conforme as regras do direito. Esse seria o sentido da exigibilidade de conduta diversa, que é adicionada pelo Frank
aí, que é um outro penalista alemão da época. E você tem aqui a conversão do dolo em dolus malus. E o que vem a ser esse dolus malus? Isso eu trato com vocês lá na aula do tipo doloso, onde você vai estudar o dolo natural, que é o que hoje é difundido na maioria da doutrina, que é composto por consciência e vontade. E eu falo sobre esse dolus malus, que também pode ser chamado de dolo jurídico, dolo normativo, dolo colorido. Ele tem vários sinônimos aí. Mas dolus malus traduz 3 elementos. Ele tem a consciência, ele tem a vontade e ele também tem a consciência da ilicitude. Então, nós tínhamos antes consciência e vontade, dolo. Agora, nesse momento, você trabalha com o dolus malus, que é você saber o que você faz, querer aquilo e saber que aquilo é ilícito. Entendeu? Essa é a dimensão do dolus malus. E olha só, na estrutura do delito, a partir dessa perspectiva, então a gente verifica que aqui nós não tivemos grandes contribuições por esse movimento, a conduta, o conceito permanece praticamente intacto, né? Aparecendo aí tão somente alguns livros, uma pouquíssima variação, falando que seria então um comportamento humano voluntário que modifica o mundo externo. Mas isso não acaba ficando muito diferente daquele primeiro conceito do movimento corpóreo que modifica o mundo, conforme a gente viu. Bom, agora, a novidade maior é a inserção então desse aspecto material, conforme a gente destacou, onde a gente trabalha com a dimensão de antijuridicidade também material. Aqui no campo da culpabilidade, você vai ter então a imputabilidade, você vai ter então a exigibilidade de conduta diversa e o dolo. E esse dolo aqui é o que a gente vai estudar na aula lá de dolo, chamado de dolus malus, ou também chamado de dolo normativo. Lembrando que ele possui outros sinônimos, mas esse dolo desse movimento, que era composto aí por consciência e vontade, e mais essa consciência da ilicitude, ele é esse dolo aqui do período neocantista. Percebeu então como é que ficou a estrutura? Nós tivemos aí uma sensível mudança, né? Do movimento causalista, nós tivemos então essa alteração aí para o movimento neocantista. De forma sucessiva, daí, aí a partir de 1930, lá na Alemanha, esse modelo passa a ser superado. E aí vem o período ali pós-guerra. E aí aparece como grande expoente um autor que é reconhecido, citado em todos os livros, que é o Hans Welzel. E o Hans Welzel, ele muda a abordagem com relação a essa estrutura. E no modelo finalista proposto por Hans Welzel, nós temos o seguinte: a estrutura do crime passa a ficar dessa forma. Você tem aqui um fato típico, antijurídico e culpável. No entanto, os elementos ficam reagrupados. Olha já aqui, logo de cara, a conduta. A conduta, ela passa a ser definida de forma diferente. O Welzel, ele fala que a conduta ela é sempre dirigida a uma finalidade. Por isso vem a ideia de finalismo. E essa finalidade, então, pode ser uma finalidade lícita ou ilícita. E quando você pratica uma conduta, você tem consciência do que você está fazendo. A partir dessa definição de conduta que ele traz para nós, você percebe o seguinte, que o dolo e a culpa que estavam lá dentro da culpabilidade, eles saem da culpabilidade e agora eles migram para dentro do fato típico. Se você entender isso, você deu um grande passo na compreensão desse conteúdo. Então, olha aqui no quadro, você vai perceber nos movimentos anteriores, nos quadros anteriores, que o dolo e a culpa estavam aqui, não estavam? Eu falei para você, ó, o dolo estava aqui, a culpa estava aqui. E aí, a partir desse modelo, eles migram aqui para dentro do fato típico. Opa! Essa é uma grande sacada desse movimento. No segundo momento, na análise da antijuridicidade, a antijuridicidade ela perde a dimensão formal
ela acaba perdendo a dimensão, ou melhor, a antijuridicidade, ela perde a dimensão material e fica só com a dimensão formal. E a antijuridicidade passa a ser o seguinte, um comportamento não justificado. Então, se eu pratico um fato típico, então uma conduta que produz um resultado tem nexo e tem tipicidade, há uma presunção que isso é ilícito, que isso é antijurídico. Isso só não vai ser considerado ilícito se tiver, por exemplo, uma justificante. O que vem a ser uma justificante? A situação de legítima defesa, por exemplo, uma situação de estado de necessidade, por exemplo, entendeu? Porque daí justificaria aquele comportamento que em tese seria ilícito e aí você teria exclusão da responsabilidade penal. Então, perceba que o aspecto material da antijuridicidade sai dali. E para onde que ele vai, professor? A doutrina atual afirma que esse aspecto material, ele migra ali para dentro da dimensão da tipicidade. Para a dimensão da tipicidade, onde você tem uma tipicidade material. Uma tipicidade material, onde a gente considera a relevante ofensa produzida ao bem jurídico. Ok? Na aula sobre tipicidade, na aula sobre antijuridicidade, eu comento também exatamente isso novamente com você. E no campo da culpabilidade, olha só como é que ficou a estrutura. Você tem aqui a imputabilidade, que já existia desde o início. Você tem aqui a exigibilidade de conduta diversa, que foi inserida pelo movimento neocantista. E aqui aparece, ó, a potencial consciência da ilicitude. O que acontece? O dolus ali, nos neocantistas, eu não falei que ele era um dolus malus, composto por 3 elementos? Um dolo, então, composto por consciência, vontade e consciência da ilicitude. E aí, o que aconteceu? Quando houve essa reagrupação dos elementos, o dolo sai dali e vai para o fato típico. E esse conceito de dolo que migra é o conceito de dolo como consciência e vontade. E ele deixa esse terceiro elemento aqui, que aqui ganha uma roupagem de possibilidade. Então, passa-se a conceituar esse elemento da culpabilidade de potencial consciência da ilicitude, que foi uma herança deixada no momento que esse dolo saiu daqui. Mas era um elemento ali fragmentado do dolo normativo, do dolus malus. Compreendeu então como é que foi reagrupado? Agora a gente vai esmiuçar isso, da mesma forma que a gente fez pelas teorias anteriores. Olha só aqui na tela. Primeira citação que eu trago para você. Diz respeito ao conceito de ação. De acordo com o Welzel, seu formulador mais destacado, a ação seria definida como o exercício da atividade final, ou seja, uma conduta dirigida a um fim ou objetivo. Então, basicamente, a ideia é de que tudo que você faz é endereçado a uma finalidade. Se você está me assistindo aqui, por que você está me assistindo aqui? Qual que é a finalidade de você estar vendo agora essa aula? Independentemente do horário que seja. Pô, eu quero aprender direito penal. Eu preciso estudar direito penal porque eu vou ter uma prova de direito penal. Não é essa a finalidade? Adquirir o conhecimento para, por exemplo, gabaritar numa prova, para exercer sua profissão no futuro e assim por diante? Então o Welzel vai falar, tudo que você faz tem uma finalidade, seja ela lícita ou ilícita. Você começa a perceber também aqui o seguinte, o movimento que ocorreu entre a evolução dessas gramáticas jurídico-penais. E esse ponto é bem importante. Você viu comigo que a definição ali que nós temos da estrutura do crime, lá nos causalistas, era uma definição ontológica, mais científica. Depois, os neocantistas querem dar um trato aqui mais valorativo para o direito penal. E isso deu vários problemas, porque daí você tinha ali aqueles fins de direito penal para os penalistas da época, né? Você tinha crimes para tutela do são sentimento do povo alemão, né? E daí como é que funcionava isso? Como é que funcionava isso? E deu no que deu. Não é à toa que eu falei que eles estão estritamente relacionados aos líderes nazistas. Ok, nesse segundo, ou melhor, nesse terceiro momento aqui no finalismo, o que acontece? Eles tentam aqui, de novo, endurecer o regramento de direito penal, porque ficou muito aberto no campo valorativo. Aqui, então, vem uma dimensão neo-ontológica. De novo, a gente passa da ênfase ao que é, ao mundo do ser. Entendeu? Então, o que vem a ser a conduta? Aí surge o conceito de conduta.
Então, é um comportamento dirigido a uma finalidade, né? Você pode anotar no seu material, porque eu cito isso também lá na aula onde a gente vê ação e omissão, que a conduta aqui para o Weltzel também é definida e aparece nos livros aí brasileiros como um comportamento humano, voluntário e consciente, dirigido a uma finalidade. Beleza? Então perceba todo esse movimento aqui que há no momento da estruturação do crime. E o que mais que surge aqui? Olha só, essa ideia de finalidade para o Weltzel, ela é o guia da ação e consiste justamente na capacidade de compreensão a respeito do possível ou provável resultado da ação. A base do finalismo é justamente admitir que o dolo não é outra coisa que a vontade que rege o acontecimento causal de realização do fato típico. Perceba aqui por que é um sentido ontológico, porque ele define o que é o dolo. O que é o dolo? Olha aqui, é a vontade que rege o acontecimento causal. Então, o propósito de você agir. Então, esse é o sentido da finalidade que aparece aqui. Então, perceba que ele define o que é conduta, o que é dolo. Então, volta àquela ideia do ontologismo lá, definir o mundo como ele realmente é. E aqui, a gente pode complementar que, se a ação é destinada a um propósito, evidentemente, o dolo que representa a vontade dirigida ao propósito delitivo já deve estar presente na própria ação. Ou seja, a conduta, então, que você trabalha não é uma conduta mecânica, é uma conduta com finalidade, uma finalidade dolosa. Por isso que fala em conduta dolosa. Ou pode ser que você pratique uma conduta até que lícita, não é? Mas que você não observe o dever de cuidado, que você quebre o dever de cuidado. E aí entra a responsabilidade por uma conduta culposa. Professor, eu queria chegar no horário na aula, e aí eu acelerei meu carro, acabei furando uma via preferencial e bati no motociclista. Você não queria matar aquele motociclista, entendeu? No momento do acidente. Mas, com a finalidade ali almejada, você quebrou um dever de cuidado, você foi imprudente, ou foi negligente, ou foi imperito, e provocou um resultado danoso. Então perceba que a conduta, ela pode ser uma conduta dolosa ou uma conduta culposa. Por isso que o dolo sai lá da culpabilidade, conforme a gente viu, e vem aqui para dentro do fato típico. Começou a sacar como é que está ocorrendo aqui a movimentação? Espero que sim. Deixa seu comentário aqui. Olha só, próximo ponto. Com relação à antijuridicidade, aqui nós temos o seguinte: se traduz em simples ausência de causas de justificação. Como assim ausências de causas de justificação? Então, olha só, se o sujeito vai lá e mata alguém, mas não mata em legítima defesa, já tem o fato típico e antijurídico. Porque tem uma conduta, ele quis aquilo, não quis. Então, ele teve a finalidade de matar, uma conduta dolosa, produziu um resultado, tem nexo, porque tem relação de causa e efeito. Se ele não tivesse atirado, não teria morrido a pessoa. Isso está previsto na lei como crime, fato típico. Presume-se que isso é antijurídico, não tem legítima defesa para justificar, não tem estado de necessidade para justificar, ou outra justificante, é antijurídico, e aí você passa para o exame da culpabilidade. É assim que funciona. Então, o sentido de antijuridicidade seria, então, aquele comportamento típico que não está justificado. E olha só, estas, por seu turno, aqui de forma mais profunda, eu destaco o seguinte. Então, estas se referindo às causas de justificação, né? Legítima defesa, estado de necessidade. Elas estão vinculadas à estrutura de uma ação finalista e, por isso, devem possuir um elemento subjetivo, na medida em que a presença de uma excludente de antijuridicidade torna uma ação permitida pelo ordenamento jurídico e que toda ação visa a uma finalidade. É imprescindível a correspondência entre o propósito visado com a atuação justificada e a ordem jurídica. Olha só, a gente vai estudar, aqui dentro da teoria do crime, a legítima defesa. A gente vai estudar o estado de necessidade. Essas aulas já até estão aqui no canal. Eu vou deixar elas aqui relacionadas. Mas muito cuidado, muito cuidado. Por quê?
Quando a gente analisar lá os requisitos da legítima defesa, então a reação a uma injusta agressão, você vai ver que existe um requisito subjetivo, que é o sujeito saber que ele está repelindo uma agressão injusta. No estado de necessidade, também tem um requisito subjetivo, que é ele ali saber que ele está sacrificando um bem para salvaguardar outro bem. Essa finalidade aqui da ação, esse conhecimento da situação justificante, é uma nítida influência desse modelo finalista. Entendeu? Então, toda vez que você lê esse aspecto subjetivo, o sujeito tem que saber que está em legítima defesa, saber que está em estado de necessidade, isso tem base exatamente aqui, ok? Então, essa construção, só para você ter uma ideia, é lá de 1930. Sabe quando esse modelo chegou mesmo no Brasil? Eu vou falar mais disso no final da aula, mas só em 1984, quando a gente teve a reforma do Código Penal na parte geral. Para você ver como as coisas demoram. Antes disso, aqui no Brasil era adotado o modelo causalista, lá do List do Belling, entendeu? Olha só, avançando aqui. Para a culpabilidade no modelo finalista, aparece o seguinte: a culpabilidade, então, aparece como juízo de reprovação pessoal. E ela estrutura-se na ideia do livre-arbítrio, da possibilidade de escolher para a conduta uma finalidade lícita. Opa! Outro ponto aqui que acabou virando nos dias de hoje o calcanhar de Aquiles da culpabilidade. Parte-se do pressuposto que, para a gente reprovar alguém, então, ele praticou um fato típico, um fato antijurídico, por que a gente reprova? Porque, em tese, essa pessoa poderia ter agido de outra forma. Num caso prático, ao invés de matar, ele poderia ter optado por não matar. Ao invés de praticar um roubo, ele poderia ter optado por não praticar o roubo. Então, perceba que o juízo de reprovação, que é essa ideia de culpabilidade no terceiro substrato aqui do crime, está lastreado no livre-arbítrio. Entendeu? Só que isso, pessoal, mais pra frente, a gente vai ver que gera um baita problema. Porque essa questão do livre-arbítrio é algo indemonstrável. E você já tem hoje estudos neurocientistas questionando essa ideia do livre-arbítrio, falando que a sua ação não é livre coisa nenhuma. Tem estudos aí, inclusive da década de 80, né, pelo Benjamin Libet. Ele fala que seu cérebro, ele toma uma decisão 0,8 segundos antes de você ter consciência do que você vai fazer. 0,8 segundos antes. Então, numa fração de segundos ali, anteriormente a você ter consciência do que você vai fazer, o seu cérebro já pré-programou a tua atitude. Então, esse ponto aqui de debater livre-arbítrio, de você entrar na discussão de determinismo, que é o meio influenciar, a discussão neurocientífica, isso dá pano para manga, isso vai ficar reservada para o estudo da culpabilidade, que a gente vai estudar mais para frente. Então perceba aqui como é que está a estrutura e os problemas que hoje já se discutem em cima dessa estrutura aqui. O que mais? Nesse sentido, o afastamento das considerações a respeito do dolo para o âmbito da conduta típica deixa remanescer como elemento da culpabilidade a dimensão axiológica da valoração dolosa, consistente na avaliação da consciência da ilicitude, que agora passa a ser meramente potencial, circunstancial. O que significa isso? Significa que essa transição do dolo, que sai da culpabilidade e migra lá para dentro do fato típico, o dolo sai dali e sai portando como estrutura consciência e vontade, não é? Saber o que faz, querer aquilo. E ele deixa o terceiro elemento ali que diferenciava, que aparecia no dolus malus, que é a consciência da ilicitude, e que aqui ganha uma roupagem de potencial consciência da ilicitude, que em outras palavras quer dizer o seguinte, quer dizer que é a possibilidade da pessoa saber que o comportamento dela é proibido por lei. Entendeu? É a possibilidade dela saber do que ela está fazendo é crime. Então, por exemplo, o sujeito dá um tiro numa pessoa, e aí ele chega na audiência, professor, ou melhor, chega lá, juiz, eu não sabia que matar alguém era crime.
Ele pode alegar isso? Não pode, né? Porque ele tem a possibilidade de saber que isso é um comportamento ilícito. Ele vai lá, subtrai a casa de uma pessoa, ele pode chegar, eu não sabia que furto era crime. Não, a gente trabalha aqui com essa possibilidade de ter conhecimento da ilicitude. Mas claro, isso também a gente aprofunda na aula de culpabilidade, referente a esse tópico, porque você vai fazer uma valoração aqui na esfera do profano. O que quer dizer isso, professor? Está falando muito difícil. Essa valoração é na esfera do leigo. Qual que é o senso comum? O que se entende por lícito e ilícito dentro de uma sociedade? E nós vamos ver que em algumas situações nós vamos se deparar com crimes bizarros, né? E que ninguém sabe que é crime. E aí vai aparecer uma tese que exclui isso aqui, que é o erro de proibição. Por exemplo, ninguém sabe que, por exemplo, molestar cetáceo é crime no Brasil. Professor, eu não sei nem o que é cetáceo. Molestar cetáceo. O que é um cetáceo? Cetáceo é da família dos golfinhos, das baleias, inclusive as orcas. A orca tecnicamente não é baleia, né? Ela é um golfinho. Mas se tiver um golfinho encalhado numa praia brasileira, você não pode ir lá e cutucar o golfinho, entendeu? Por quê? Senão você vai preso, beleza? Se você aquecer a sua piscina, se você tiver piscina com gás de cozinha, é crime no Brasil. Pô, mas ninguém sabe disso. Fabricar açúcar no quintal de casa é crime no Brasil, mas ninguém sabe disso, entendeu? Você vai verificar o exame desse elemento aqui no campo da culpabilidade, saber se era possível aquela pessoa ter consciência de que aquele comportamento era criminoso. Se você causar um dano à planta ornamental, já deu um bonsai para sua namorada? Já deu um bonsai para o seu namorado, vice-versa? Se ele não cuidar, ele pratica crime ambiental. Vai ser responsabilizado penalmente, entendeu? O professor não sabia disso, não sabia disso. Isso é potencial consciência da ilicitude, a capacidade de você saber que aquele determinado comportamento é proibido. E isso faz parte do exame da culpabilidade. Então, como é que ficou a estrutura aqui do crime dentro do finalismo? Olha aqui na tela. Esses quadros, eles são fantásticos para você conseguir comparar a evolução de uma gramática para outra. No fato típico, então, de acordo com o que a gente viu, a conduta ela tem uma finalidade. E já que essa conduta tem uma finalidade, essa conduta ela pode ser dolosa ou culposa. Entendeu que o dolo saiu da culpabilidade e foi aqui para dentro do fato típico? Compreendeu isso? Se você compreendeu isso, você já ganhou o encontro de hoje. O que mais? O resultado está aqui, o nexo causal está aqui, a tipicidade está aqui. A antijuridicidade aparece, então, como um comportamento não justificado. Eu falei que a dimensão material da antijuridicidade foi lá para dentro da tipicidade. E aqui no degrau da culpabilidade, nós vimos que ficaram a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Se você já assistiu a nossa aula sobre conduta, ação e omissão e causas de ausência de conduta, que tem aqui no canal, você viu que eu parti do pressuposto desta estrutura. E não foi à toa. Por que eu parti do pressuposto dessa estrutura? Porque foi esse o modelo adotado e ainda é adotado pelo Código Penal e também por grande parte da doutrina brasileira. A maioria dos autores brasileiros, eles são finalistas, tá bem? E essa estrutura aqui, que tem base lá no Hans Welzel, que tem seu principal expoente, esse autor alemão, até hoje aí prevalece na jurisprudência, certo? Se você for fazer um concurso público, dependendo do nível, você nem precisa saber toda essa história que eu te contei até aqui. Se você for fazer o exame de ordem, sendo bem sincero, o exame de ordem não cobra essa aula que você está assistindo agora, porque ele não chega nesse grau de verticalidade. No entanto, você precisa saber disso. Se você for querer uma carreira jurídica, um concurso de Ministério Público, de magistratura, já vai te pedir esse tipo de conhecimento. Você precisa saber disso se você for virar um professor de direito penal, um pesquisador na área de direito penal, entendeu? Então isso aqui já é um nível bem aprofundado de direito penal. E nós não vamos parar por aqui, porque alguns livros param por aqui. A gente vai avançar ainda para o modelo pós-finalista, que é a vertente funcionalista do Roxin, do Jacobs, e eu ainda vou estudar com vocês aqui o modelo significativo. Mas para fechar esse encontro com chave de ouro, ainda aparece um outro modelo, mas que não trouxe assim uma contribuição tão significativa, podemos assim falar, nesse campo da evolução das gramáticas jurídico-penais. É o modelo da teoria social da ação, que tem como grandes expoentes dois alemães,
que é o Welsels e o Jeschke. E esse modelo aqui, ele traz uma contribuição no campo da conduta. Por quê? O que ele faz? O modelo social pode ser visto como um desdobramento das condições materiais do estado de bem-estar, que assinala suas referências de acordo com as perspectivas de assimilar no seu contexto o que seja relevante para o seu desenvolvimento. O ponto central que eu quero destacar é o seguinte, que nesse ponto aqui, um dos autores que eu destaquei, o Jeschke, mas o Welsels vai ser nesse sentido também, ele que é um dos mais importantes penalistas desse movimento, ele vai definir a ação como uma conduta socialmente relevante. Ele pega a ideia do Welsels e acrescenta esse final. Então, existem por aí nos livros, o Welsels ele coloca assim, né, um comportamento humano, voluntário, consciente, dirigido a uma finalidade socialmente relevante. Então, ele pega o mesmo conceito do Welsels e aí ele acrescenta aqui esse penduricalho, que boa parte da doutrina tem chamado, né? Que é essa relevância social. E essa relevância social tem sofrido muitas críticas, né? Porque é um conceito muito vago. O que é relevância social? Tudo é relevância social, entendeu? E a gente acrescenta aqui, ó, que para complementar, o Jeschke diz que socialmente relevante é toda conduta capaz de ser objeto de um juízo de valor ou que intervenha no círculo jurídico de outrem. E aí você vai ter aqui uma amplitude demasiada. Por quê? Olha, o professor Juarez Tavares, que é de onde que eu tirei esse fragmento aqui, ele coloca logo na sequência no parágrafo e fala, pô, tudo vai virar socialmente relevante. Bom, vamos pensar aqui. Você está em casa, certo? E você coçar sua cabeça. Não tem ninguém te olhando, coçou sua cabeça. Pô, isso aí não interfere na vida de outra pessoa. Agora, se você está jogando uma partida de truco, por exemplo, um jogo, se você coçar sua cabeça, pode ser um sinal que você está passando. Esse sinal pode ser socialmente relevante, entendeu? Porque já atingiu a esfera de outro. Então, ele, com esse exemplo, deixa claro que, pô, tudo pode ser socialmente relevante. Então, esse conceito não acrescenta muita coisa aqui para dentro da teoria do crime. E para esses autores, a estrutura delitiva continua igual à perspectiva finalista. A conduta pode ser dolosa ou culposa, mas é socialmente relevante, e aqui os demais elementos permanecem idênticos. Compreendeu isso aqui? Então, com isso, a gente finaliza mais uma aula de Direito Penal. Essa aula foi de um grau de dificuldade bem mais elevado que as anteriores. Espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado claro essa estrutura que apareceu lá na dimensão causalista, depois na perspectiva neocantista, depois na perspectiva finalista e a gente ainda falou sobre a perspectiva da teoria social da ação. A gente vai avançar no estudo de direito penal, porque não vamos parar por aqui. A gente vai estudar o pós-finalismo, nós vamos estudar as vertentes funcionalistas. Então, continue acompanhando nós aqui no canal. Deixa seu like e seu comentário se você gostou e eu te espero na próxima aula.